Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Vamos trabalhar nesse vídeo a equação da circunferência, bem como resolver exercícios propostos que ficaram pendentes, no vídeo anterior que eu passei para vocês e que eu espero que vocês tenham resolvido. Eu vou corrigir aqui esses exercícios e iniciar o estudo da equação da circunferência, trabalhando em cima do edital. Então, vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós estamos na aula 034, onde vamos iniciar com o estudo da equação da circunferência. Inicialmente, eu queria divulgar o meu e-book aqui do canal, em que tem todo o edital, todo o conteúdo do edital para o concurso da Petrobras, com exercícios tanto digitados quanto feitos à mão. As inscrições também para o curso preparatório para a Petrobras também podem ser analisadas através do stackfix@gmail.com. Escrevam para o meu e-mail para maiores informações. Bom, pessoal, nós passamos no vídeo 032 introdução a sistemas lineares, em que nós vimos quando o sistema linear, em que o sistema pode ser possível e determinado, possível e indeterminado, bem como impossível. Vamos ver a resolução dos exercícios propostos. Bom, pessoal, quando você tem uma equação, um sistema de duas equações a duas incógnitas, como este mostrado aqui do lado esquerdo, você pode ter três situações possíveis para esse sistema. Ele pode ser possível e determinado quando você tem uma solução para cada variável. Então, x é igual a tanto, y é igual a tanto. Porém, o sistema pode ser possível e indeterminado, que você pode ter infinitas soluções para x e para y, infinitas possibilidades. O sistema também pode ser indeterminado, quando você não consegue achar qualquer solução para o sistema. Muito bem, nós vamos ver cada uma dessas condições. Como você pode ver aqui, o x e o y estão numa ordem da esquerda para a direita. Primeiro o x, depois o y. Aqui também x e depois y. Nessa situação, nós temos uma matriz completa formada pelos números 3, 4 e 7. Eu coloco aqui o 3, o 4 e o 7. Quem é o complemento da matriz completa? O 6, o menos 5 e o 8. Então, essa matriz aqui, ela é chamada de matriz completa. Tranquilo? Agora, nós temos uma matriz incompleta, que a gente vai trabalhar também. O que vem a ser a matriz incompleta? Você não coloca os números daqui. Simplesmente, você coloca apenas os coeficientes de x e y. No caso, na primeira linha, nós temos o 3 e o 4. Na segunda linha, o 6 e o menos 5. E nós podemos calcular se esse sistema ele é possível e determinado, possível e indeterminado, ou o sistema é impossível. Bom, se você calcular o determinante, qual é o caminho? O primeiro caminho é você pegar essa matriz incompleta e calcular o determinante dela. O determinante dela está aqui, então matriz pode ser escrito assim, tá? Assim, ou assim com duas barras verticais. Tudo isso é uma maneira possível de se escrever uma matriz. No entanto, se você estiver escrevendo determinante, você tem que pôr duas barras paralelas. Aí significa que você está calculando o determinante. Então aqui 3, 4 e 6 e 5. E como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2? Você tem que ver os vídeos anteriores, onde eu falo de matrizes determinantes. Você pega a linha principal, 3 e 5, essa é a diagonal principal, e aí você multiplica 3 vezes menos 5. O resultado, 3 vezes 5, 15, mais com menos dá menos 15. E subtrai do resultado da multiplicação da diagonal secundária, que é 6 e 4. 6 vezes 4, 24, você subtrai do 24, que é o resultado de 6 vezes 4. Portanto, perdi 15, perdi 24, perdi 39. Esse determinante deu diferente de zero. Logo, este sistema ele é possível e determinado. Significa o quê? Que se você achar x e y, você vai poder achar e você vai obter um único resultado para x e um único resultado para y. Beleza? Então, esta é as condições que eu queria passar para vocês da teoria. Muito bem. Aqui você tem um sistema que eu chamo de organizado. Tá? O que vem a ser o sistema organizado? Você tem o x e o y, depois o x e o y. Ou seja, se você quer chamar alguém de A, este A é o 5. É o primeiro número que multiplica aqui o x.
Então, este é o A, este é o B e este é o C, tá? Então, o A, neste caso, é 5, o B, ele vale 3. Quem é A, B, C? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quem que é D, E e F? O D, né, ele é 10. O D é igual a 10. E o E? O E ele é igual a 6, que é o número que está aqui multiplicando o Y. Com esses 4 números, você pode fazer uma continha que nem está aqui e descobrir se esse sistema é possível e determinado. Por exemplo, se você pegar o A e dividir por D, aqui está o A e aqui dividir por D. A dividido por D dá quanto? Está dando 5 dividido por 10. Será que ele é diferente, que nem está falando aqui, de B dividido por E, de 3 dividido por 6? Não, não é diferente. Ele está dando igual, porque 5 dividido por 10 é a mesma coisa dividido por 5 em cima e embaixo, que é 1 sobre 2. Tá? E isso é igual a 6 dividido por 3 dividido por 6. Se você dividir por 3 aqui e por 3 aqui, você vai ter 1 sobre 2. Ou seja, simplificando, você obtém 1 sobre 2 dos dois lados. Então, A dividido por D e B dividido por E está dando igual. Então, esse sistema aqui, ele pode ser possível e indeterminado, ou, como está aqui, ou ainda impossível. Falta você fazer o quê? Trabalhar a relação de C com F, que são esses dois números aqui. Se 1 sobre 2 for igual a C sobre F, o sistema vai ser possível e indeterminado, como a gente diz aqui. Porém, se 1 sobre 2 for diferente de C sobre F, o sistema é impossível. Quanto que é C sobre F? C sobre F é 1 sobre 3. Portanto, 1 dividido por 2 é diferente de 1 dividido por 3. Então, você cai aqui nesta situação, o sistema passa a ser impossível. Tá? É como se eu falasse A mais B igual a 10 e A mais B igual a 20. Ou seja, não tem uma grande confusão aí, não dá para resolver o sistema, tá certo? Se eu falo que a minha idade mais a sua é 100, depois eu falo que a minha idade mais a sua é 5, tá totalmente errado, não tem como, é impossível, né, você conseguir resolver esse sistema. Por isso que ele chama de sistema impossível, tá? Indeterminado. Muito bem, o que vem a ser um sistema não organizado? O que eu estou chamando de A, B, C, D, E, F, as letras em cima e as letras embaixo, D, E, F, mas não é qualquer... Tem que ter uma sequência. Eu tinha aqui XY, XY, tá certo? Estava organizado o sistema, tá certo? 5x mais 3y é igual a 1, 10x mais 6y é igual a 3. Então, você vê que tem x, y, x, y. Aí eu posso chamar de A, B, C. C é o número que está depois do igual. Depois D, E, F. F é o número que está depois do igual. Mas, como você pode perceber aqui, o y está na posição trocada com o x. Então, você não pode chamar esse cara aqui de A. Você está entendendo o que está acontecendo? Esse cara não é o A. Você tem que colocar 3x mais 5y igual a 1. Você pode inverter, porque 5y mais 3x é a mesma coisa que 3x mais 5y. Então, esse sistema não está organizado, você teria que organizá-lo para ficar parecido com esse daqui do lado esquerdo, para poder chamar de A, B, C, D, E, F. Esse é um ponto bastante importante, além de saber todas essas coisas que estão aqui, todas essas relações que a gente precisa treinar, tá certo? Muito bem. Aqui tem o primeiro exercício proposto do vídeo 32, tá certo? Nós estamos no vídeo 34, em que você tem que resolver, saber se esse sistema ele é possível, indeterminado ou impossível. É a situação em que ele possui mais de uma solução. Bom, ou não possui solução? Na verdade, a gente tem a seguinte situação. Se você calcular o determinante de ele está organizado, né? X, Y, Z. Depois vem X, Y, Z. X, Y, Z. Então, se você calcular o determinante da matriz principal, que é essa formada por esses números que estão aqui,
e calcular o determinante, você vai chegar no resultado zero. Para calcular o determinante de uma matriz 3x3, você também tem que ver os vídeos anteriores, mas o resultado dá zero. Quando o resultado dá zero, você pode calcular o determinante secundário, que é fazer o quê? Você pega toda esta coluna aqui e coloca na coluna do x, na primeira coluna. Então, se eu pegar todos esses números que estão aqui e colocarmos nessa coluna aqui, eu estou calculando dx. Aí tudo bem, eu estou colocando no lugar desses números aqui, tá certo? Desses números aqui. Aí esses aqui eu mantenho. Então esses aqui vêm para cá, tá? Então da onde eu estou tirando toda essa informação? Daqui da matriz dada do problema, tá? Então eu tenho uma matriz principal que é formada por todos esses números e o resultado dá zero. Faz de conta que você sabe calcular o determinante de uma matriz 3x3. Você vai descobrir que este determinante aqui dá zero. Esse determinante é formado por que números? Por todos os números que estão aqui da matriz principal. Muito bem, aí você vai calcular o determinante principal, que a gente chama de D, e ele dá zero. Nessa situação, você está entre duas possibilidades, SPI ou SI. Sistema possível e indeterminado ou sistema impossível, né? Então, como que você vai descobrir qual é a situação dele, se é SPI ou SI? Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar uma coluna e trocar todo por esses números que estiverem aqui. Aqui podia ter 1, 2, 3, 15, 19 e 20, poderia ter qualquer número, mas como aqui é 0, 0, 0, você coloca 0. Se você for calcular esse determinante, também dá 0. Nessa situação em que pelo menos um dos determinantes dx, dy ou dz dá 0, a gente cai nessa situação que ele é SPI, sistema possível e indeterminado. Portanto, aqui está errado naquela letra E. Portanto, a resposta correta é C. Esta afirmação, o sistema possui mais de uma solução. Ele é SPI. Beleza? Aqui você tem uma situação mais simples, né, do que a anterior. Na anterior, eu coloquei aqui o laranja, porque esse exercício é mais difícil, porque envolve matriz 3x3. Mas eu creio que a Petrobras vai cair em cima da matriz 2x2. Esperemos que sim, né? Mas a gente vai trabalhar também com a matriz 3x3. Bom, esse sistema está organizado, tem x e depois y, x depois y? Sim. Então eu posso chamar este cara de A, este de B, este de C, este de D, este de E e este de F. Muito bem. Então, quem é A? O A vale menos 6. Quem é B? Viu porque tem que estar organizado x, y e um número, x, y e um número? Porque senão não dá para chamar de A, B e C, você está chamando as coisas erradas, né? Então, o A é menos 6, o B é 2. Está acompanhando? O B é 2 e o C. Então, põe tudo ABC, certo? Nessa sequência, ABC. O C é 0. Tranquilo? Você vai precisar fazer essas 3 equações aqui para ver se ele é SPD, SPI ou SI. Tranquilo? E aí você já chamou de D e F. Então, quem é a letra D? Quem é a variável D? Ela é o número 3. Quem é E? Ele vale menos 1. Quando eu tenho menos Y, é menos 1Y. Então, é menos 1. E quem é o meu F? Ele é 0. Tá? Então, tanto C quanto F dão 0. Muito bem. E aí, como é que eu vou fazer? Será que esse sistema é SPI? É lógico que você não vai olhar se ele é SPD ou SPI ou SI. Ele está perguntando se esse sistema é SPI, se o sistema é possível e indeterminado. Será que o sistema é possível e indeterminado? Ou o sistema é impossível? Tá certo? Vamos ver se o sistema for possível e indeterminado, você vai cravar que é letra C, tá? Que está certa essa afirmação. Então, muito bem. Como é que eu faço para saber se esse sistema é possível e indeterminado? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela equação aqui da direita e vou escrever aqui que A sobre D tem que ser B sobre E
que tem que ser C sobre F. Aí, se as três coisas forem iguais, aí ele é sistema possível e indeterminado. Muito bem. Quem é A? A é menos 6. Eu tenho que dividir por quem? Por D, né? Então, é esse dividido por esse. 6 negativo dividido por 3, que dá quanto esse resultado? Eu já sei que dá menos 2, não é? 6 dividido por 3 dá 2. Como tem um menos, fica menos 2. Agora eu tenho que ver se esse resultado, 6 dividido por 3 negativo, ou menos 2, ele é a mesma coisa que quem? Que B sobre E. Mas quem é B? B é o número 2. Está acompanhando? Está acompanhando? B é o número 2. Dividido por menos 1. Mas 2 dividido por menos 1 também é menos 2, né? Esse menos 1, ele tem que ir para cima. E como que ele vai para cima? Multiplicando todo mundo em cima e embaixo por menos 1. Então, vai acabar dando menos 2. Então, está valendo a igualdade aqui nessa primeira condição aqui está valendo. Agora, se for igual a C sobre F, aí o sistema é SPI. Sistema possível e indeterminado. Muito bem, será que C sobre F está dando menos 2? O C é 0 e o F é 0. Inclusive, a gente tem aqui uma indeterminação. Você não pode dividir por 0. Então, aqui deu uma indeterminação, uma singularidade, ou a gente tem um infinito. A gente não pode dividir por 0. Esse resultado mostra que A sobre D é igual a B sobre E, mas é diferente de C sobre F. Então, o sistema não é SPI. O sistema é quem, gente? Qual é o sistema? Como é que a gente chama? Ele é um sistema impossível, né? Como que a gente sabe? Porque A sobre D é igual a B sobre E, que é diferente de C sobre F, porque deu 0 dividido por 0. Agora, nós vamos fazer o exercício que foi deixado para você, o EP3 do vídeo 032. Algumas pessoas fizeram, pediram para eu fazer a correção, para ver se o que eles fizeram estava certo, tá certo? Então, esse sistema está organizado, x e y, tudo direitinho? Tá. Então, eu tenho x, y, então eu posso chamar aqui de A, de B. Quem é o 80, gente? Você sabe? Quem é o 80? Ele é C. Eu vou chamar de letra D o 7, de letra E o menos 5 e de letra F aqui. Muito bem, gente. Como que eu vou descobrir se esse sistema é possível e determinado? Se ele é possível e determinado, vale essa relação. Se não, ele não é possível e determinado. Então, vamos lá. Quanto que A dividido por D? É 4 dividido por 7. Tá certo? Tem que ser diferente de B dividido por E. Aqui está errado, né? Aqui é B dividido por E. Tá? Tem um erro de digitação. Em alguns momentos o slide apresenta... Porque você tem que escrever, gente, ABC, tá? Depois D, E, F. Então, houve um errinho ali de digitação. Então, é D, E, F conforme está aqui. Então, é B sobre E, tá? Então, é sempre esse cara dividido pelo de baixo, esse cara dividido pelo de baixo e esse cara dividido pelo de baixo. Então, muito bem. Será que dá diferente? Porque qual é o número? Quem é o número B? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quem é o número B? Ele é mais um, né? É mais um Y. Então, o B é 1. E quem que é o E? O E é este cara de baixo aqui. Ele vale menos 5. Obviamente, 4 dividido por 7 é diferente de 1 dividido por menos 5. Portanto, se você for calcular esse sistema, ele é possível e determinado. Significa o quê? Você vai achar x igual a tanto e y igual a tanto. Então, realmente, esse sistema é possível e determinado. Tá certo? Você tem uma única solução para x e uma única solução para y. Isso que é um sistema possível e determinado. Grava bem, tá? Agora, nós vamos trabalhar este EP4 também do vídeo 032, com as mesmas equações. Deixa eu ver se está certinho. ABC, D, E, F, ABC, D, E, F. Então, aqui não tem erro de digitação, tá, gente? Se você vir, né, algum
errinho, pode me avisar, tá? Muito bem, eu estou com um sistema organizado aqui, né? XY, XY. Então, posso chamar este de A, este de B, este de C. Aí você fala, professor, você está sempre fazendo a mesma coisa? Sim, porque tem que fazer assim, tá? Sempre a mesma coisa, tá certo? Nesta situação, para um sistema de duas equações a duas incógnitas. Se for 3 equações a 3 incógnitas, já tem que fazer diferente, tá? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F. Tá certo? Muito bem. Como que eu vou fazer agora? Ele está perguntando se é SI. Para ser SI, tem que ter este tipo de formatação. Quem é o A dividido por D? É 5 dividido por 10. Tem que ser igual a B dividido por E, ou seja, 3 dividido por 6. Tá batendo até aqui? Tá sendo igual? Por enquanto, ele é um sistema impossível, né? Como é que vai ficar? 5 dividido por 10, né? É 1 sobre 2. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, fica 1 sobre 2. E 3 dividido por 6 também é 1 sobre 2. Então, por enquanto, está batendo a igualdade aqui. 5 sobre 10 é igual a 3 sobre 6, tá certo? Que é igual a 1 sobre 2. Agora, isso tem que ser diferente. Será que é? De C sobre F. De 1 dividido por 3. E é. Portanto, esse sistema ele é SI e esse certo aqui está certo. O sistema impossível, agora tem uma afirmação aqui bastante legal sobre o sistema impossível. Quando o determinante principal é igual a zero e os secundários é diferente de zero. Nós vamos ver isso, tá? Quando você tem um sistema de 3 equações a 3 incógnitas, por exemplo, 1, 2, 3, 7, 9, menos 1, 0, 4, 2, este é o determinante principal. Aí vamos supor que depois dos zeros, né, você vai ter lá todo x, y, z, x, não sei o que, você vai ter aí o sistema de equações, aí você vai estar aqui 2, 0 e 1. Então aí você vai trocar esses caras por aqui, você vai estar calculando o dx, você apaga esses caras aqui e põe o lado direito. Aí você fala, mas quem é o lado direito? Eu vou te mostrar um sistema 3x3, o lado direito, tá? O lado direito que eu estou falando é aqui, ó. Esse é o lado direito, tá? Todo sistema de 3 equações a 3 incógnitas tem um lado direito. Então, você vai trocar a primeira coluna por esse lado direito. Aí, vai dar diferente de zero. Vai trocar a segunda coluna por esse lado direito. Vai dar diferente de zero. Diferente de zero o quê? O determinante. Tá? Então, se você calcular esse determinante e dar diferente de zero em todas as situações, esse sistema é SI. Tá? Então, essa é uma maneira para sistema 3x3. Mas quando é 2x2, duas equações a duas incógnitas, você pode usar esta tabelinha aqui para descobrir que o sistema é SI. Tá? Esta aqui, ó. Você tem o A sobre D igual a B sobre E, mas diferente, como está acontecendo aqui, diferente de C sobre F. Portanto, temos que o sistema é impossível. Impossível, impossível SI. Beleza? Significa o quê? Se você for observar esse sistema, você tem uma coisa tipo absurda, tá? A minha idade mais a sua é 10, a minha idade mais a sua é 100. Vai cair em algo desse tipo se você trabalhar aí as equações. Agora nós temos o último exercício envolvendo sistemas lineares, né? Que envolve matrizes e determinantes. Tema importante do edital. Se o valor de K for diferente de menos 3, o sistema será considerado possível e determinado. Tem dois jeitos de fazer isso, né? Ou através do determinante, eu calcularia o determinante aqui, já que esse sistema está organizado, e veria, teria uma equação para o K, né? É uma maneira. E a outra maneira é fazer aquele A, B, C, D, E, F, certo? E aí, se você encontrar uma relação de diferente, conforme a gente sabe, aí você vai dizer que ele é possível e determinado. O sistema possível e determinado, ele tem que ter essa condição aqui, ó. O A sobre D tem que ser diferente de B sobre C. E aí o sistema é possível e determinado. Vamos fazer desse jeito, sem usar determinante?
Depois a gente pode usar determinante para conferir, tá certo? Então nós temos que a relação da matemática diz o seguinte, que o A, né, sobre D tem que ser diferente de quem? De B sobre E. Não é isso? Tem que ser diferente, ó. Diferente. Não é isso que a gente viu? O A sobre D é diferente de B sobre... Aqui tem um errinho, né? Sobre E. Tá? Por que, professor? Que é assim. Que é esse dividido por esse e esse dividido por esse. Tá? Então, aqui é A, B, C, D, E, F. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu já tenho a equação da matemática, né? A, B, C, D, E, F. Muito bem. O A dividido por D é menos... Tem que ser diferente, tá? E ele está falando que se o K for diferente, nesse caso, somente uma solução. Quando ele fala que tem somente uma solução, ele está dizendo que o sistema é possível e determinado. Tá certo? Então, vamos ver se ele é sistema possível e determinado. Quem é o A? É menos 1. Todo mundo concorda comigo que o A é menos 1? Que é o cara que está multiplicando o x. O cara que está multiplicando o x é menos 1. Se eu dividir pelo de baixo, o de baixo é 3. Tem que dar diferente de quem? De B, que é o 1, que é o cara que multiplica o y. Quem está multiplicando o y na linha de baixo? Quem é o E? É o próprio K. Bom, vamos multiplicar em cruz. Se eu multiplicar em cruz, tá certo? Eu vou ter o quê? Que menos K é igual a 3. Mas, se eu... Tá, na verdade, diferente, né? Eu tenho que manter o sinal da desigualdade aqui. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, eu vou ter o quê? Que K é diferente de menos 3. Eu troco o sinal deste e troco o sinal deste. Isso eu posso fazer. Se você tem menos x igual a 8, você pode afirmar que x é igual a menos 8. Você troca o sinal dos dois lados. Sabia disso, né? Você sabia, eu sei disso. Então, menos k igual a 3, k igual a menos 3. Se k for diferente de menos 3, realmente o sistema vai ser possível, né, e determinado. Ou seja, ele vai apresentar uma solução para cada variável. Esta afirmação, né, que o sistema, neste caso, terá somente uma solução para cada variável, isso está certo, tá? Ele realmente só vai ter uma solução para cada variável, porque ele é um sistema possível e determinado, e ele é possível e determinado porque A sobre D deu diferente de B sobre E. Tranquilo? Bom, pessoal, agora aqui a gente entra na equação da circunferência. Muito bem, nós precisamos saber distância entre dois pontos. É um ponto que a gente vai ter que saber. Então, como que eu calculo a distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos A e B, ela é dada pela raiz quadrada, né? De quem? De x de A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Esta raiz quadrada vai me dar a distância entre os pontos A e B, tá certo? Então, vamos calcular essa distância. A distância entre os pontos A e B, será que é raiz quadrada de 41, como ele fala ali? Vamos fazer aqui deste lado. Você tem o seguinte, que a distância entre A e B, ela é a raiz quadrada de quem? De x de A. Quem é o x de A? O A andou algum x para a direita ou para a esquerda? Não, ele só desceu. Então, o x de A é 0. O que é x de A? É o quanto o ponto A andou para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo vertical. Mas ele está bem em cima do eixo vertical. Então, o x de A é 0. E quem é o x de B? É quanto o B andou para a direita, né? Ele andou para a direita quantas casas? 5. Portanto, o x de B é isso, 5. Então, eu tenho que fazer o quê? É 0 menos 5, tá? Que é
o x de A menos o x de B ao quadrado, mais o y de A menos o y de B ao quadrado. E depois de tudo isso, eu maravilhosamente tiro a raiz quadrada de tudo. Tranquilo? E agora, quem é o y de A menos o y de B? O y de A é o quanto ele desceu. Ele desceu menos 4 casas. Deixa eu pôr a tintura aqui um pouco mais forte. Menos 4 casas ele desceu. Menos, esse é o y de A. Quem é o y de A? Menos 4. É o quanto ele desceu. Quem é o y de B? É 0. Então, menos 0, que é o quanto o ponto B desceu em relação ao x. Ele não desceu nada, só quem desceu foi o A. Então, o A tem a coordenada menos 4. Agora, como que fica esta conta? A distância de A até B é quanto que dá 0 menos 5? 0 menos 5 dá menos 5. Ao quadrado dá 25, o sinal não importa. 5 vezes 5 ao quadrado, menos com menos dá mais. Mais, né? 4 ao quadrado, 4 menos 0 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que mais 4 ao quadrado. O menos não importa. Menos com menos dá mais, isso dá 16. Portanto, quanto que dá isso? Está dando a raiz quadrada de 41. Né? 25 mais 16 dá 41, a distância realmente é raiz quadrada de 41. Então, você tem que saber, né, a distância entre dois pontos para trabalhar em cima da circunferência. Tá? Então, esse exercício ele está certo. Vamos prosseguir? Agora, o ponto médio. O ponto médio ele é um ponto que está, por exemplo, qual é o ponto médio entre o C e o D? É o ponto médio está bem aqui, né? Bem no meio. Quem é o ponto médio entre C e D? Tá? Então, eu preciso do valor de x de A. O ponto, ele tem o seguinte, ele tem sempre duas coordenadas, né? Então, o ponto médio, né, ele tem um x do ponto médio e um y do ponto médio, que é este ponto aqui. Mas eu já sei que o x do ponto médio é 0. Este ponto médio não andou nem para a direita nem para a esquerda. Eu já sei que o x do ponto médio é 0. Eu preciso achar apenas a ordenada, o quanto esse ponto médio desceu, né? Então, eu preciso fazer o seguinte, o y do ponto médio, ele é y de C mais y de D dividido por 2. Se eu fizer isso, eu estou calculando este y daqui, tá certo? É a soma dos dois dividido por 2, ou seja, ele é a média aritmética. Portanto, o y do ponto médio, ele é quem? Quanto que é o y de C? Menos 1, tá certo? Eu somo com menos 4. Portanto, isso tá... quanto que dá o y médio? A ordenada do ponto médio é menos 1, menos 4, portanto, isso vai dar menos 5 dividido por 2. Viu que legal? Então, eu posso calcular. Ele está falando que é 3, né? Isso, na verdade, está errado, né? Nem 3, nem menos 3. Ele seria 5 sobre 2, que daria 2,5 negativo, né? Portanto, isso está errado. Ok? Então, a gente pode calcular ponto médio também, através do x do ponto médio e y do ponto médio. Quem é o ponto médio aqui? Por exemplo, ele não pediu, mas como a gente calcularia este cara daqui? É o x do ponto médio, ele é 1 mais 5 dividido por 2, portanto, o x do ponto médio, ele é 6 dividido por 2 dá 3. Esse cara aqui é o 3. Ele está 2 unidades afastados do 5 e 2 unidades afastados do 1. Portanto, ele está bem no meio, 2 para lá e 2 para cá, é assim que a gente faz. Da mesma maneira, nós achamos que o menos 2,5, né? Menos 2,5, que é 5 sobre 2, ele está 1 unidade e meia, né? 1,5 afastado de distância dessa aqui e 1,5 afastado de distância dessa aqui, né? Porque 2,5 mais 1,5 dá 4, né? E 1 mais 1,5 dá 2,5. Então, em termos de distância, essa distância aqui, ela seria um menos 2,5, que é menos 5 sobre 2, conforme a gente calculou. Tá? Menos 5 sobre 2, conforme está aqui. Tá?
Então, o ponto médio é importante também trabalhar isso, a gente pode treinar esse tipo de coisa, beleza? Bom, pessoal, como é que eu determino as coordenadas do centro da circunferência? Para determinar as coordenadas do centro, eu preciso saber o quanto este ponto andou para cá, né? E o quanto este ponto desceu. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 034. Nós vamos ter outras aulas sobre circunferência, porque o assunto é um pouquinho mais vasto, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!